tudo bem com vocês? Me diga aí como é que vocês estão. Eu me chamo Renata e hoje nós vamos falar do nosso programa psicossocial e vamos trazer uma temática um pouquinho diferente do que nós estamos trazendo todos os meses. Nós falamos aqui sobre projeto de vida, sobre argumentação, autoconhecimento e a temática de hoje ela vai dar continuidade agora com um ar de leveza, um ar de reflexão, já preparando o mês de setembro que está chegando aí. Mas antes eu vou apresentar para vocês o convidado especial, porque hoje eu não ficarei sozinha, viu? Então eu tenho um convidado especial conosco aqui no estúdio que vai se apresentar e eu quero que vocês recebam aí com muito carinho. Ele vai se apresentar para vocês. Atenção, pessoal, pode se apresentar. Olá, tudo bem? Eu me chamo Afonso, sou psicólogo de formação, atuo hoje na coordenação psicossocial aqui na sede da SEDUC. Estou aqui para bater um papinho com vocês, para trazer as minhas contribuições nessas interações com a Renata, trazendo aí uma discussão onde vocês podem interagir com a gente também. Conversem com a gente, falem conosco, que a gente também está aqui para trazer algumas informações que são necessárias e que podem fazer diferença no dia a dia. Ok, vamos lá então. Vamos para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje ele vem trazer essa reflexão de como você se sente. Você reconhece o que você sente? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções? Como você lida com isso? Nós sabemos que na nossa vida e no cotidiano nós temos muitos desafios. E esses desafios, às vezes, trazem uma carga de tensão, de preocupação, de nervosismo, ansiedade. Será que eu vou conseguir realizar? Então, tudo isso mexe com o nosso corpo, com o nosso físico e também com a nossa mente. E eu vou lançar uma perguntinha para vocês, tá certo? Fiquem aí atentos para que vocês possam responder, é bem rapidinho a nossa enquete. Se preparem aí que a gente vai lançar a pergunta e a pergunta é assim. Você reconhece o que sente? Sim ou não? Você reconhece qual é o teu sentimento? Se você está triste, se você está feliz, se está com medo, se está preocupado? Sim ou não? Responde pra gente aí no chat, que daqui a pouquinho, aqui na nossa enquete, tá? E nós vamos já colocar o resultado no ar. Já temos a resposta? Temos a resposta, muito bem. Então, a maioria que respondeu o quê? Sim, né? Que reconhece aquilo que sente. Que bacana, é importante nós reconhecermos os nossos sentimentos. E também, além de reconhecer os nossos sentimentos, aprender a dar um nome para cada sentimento. Isso aí são coisas bem básicas que nós temos que aprender e que vão servir para toda a nossa vida. Porque nós vamos passar por várias situações, vários momentos que nós precisamos identificar o que nós sentimos para melhor comunicar aos outros. Então aqui vamos passar para a próxima tela, para que a gente possa falar do que nós sentimos. Você reconhece o sentir. Vamos lá. O que é o sentir? Permitir-se sentir o que você está sentindo. Se conectar com as suas sensações, com as suas emoções, os seus sentimentos, se conectar com você. Então, permita-se sentir aquilo que você está sentindo. Eu te convido a, nesse momento, sentar bem confortavelmente, aí onde você está no seu sofá, ou na sua cadeira, na sua cama. E permita-se sentir aquilo que você está sentindo agora. Você está tranquilo? Você está preocupado? Você está ansioso? Você está animado? Como é que você está hoje? Sinta o seu corpo, se ele está relaxado, se ele está assim dolorido, né? A gente sabe que alguns alunos já tomaram a sua vacina, então o bracinho está dolorido. Como é que você está sentindo o seu corpo hoje? E o que você está pensando? Aconteceu algum fato importante com você hoje? Algum fato assim que está te chamando a atenção? Vai pensando sobre isso. Enquanto você pensa, eu peço que você vá respirando lentamente, profundamente, puxando o ar pelas narinas, né? Inspirando. Vamos lá fazer esse exercício, você que está em casa. Vamos lá fazer esse exercício, para que a gente possa ir nos conectando, sintonizando com o nosso tema de hoje, que é justamente o sentir. Afonso, fala um pouquinho para a gente dessa importância de saber reconhecer aquilo que nós sentimos. É de fato o que você vinha dizendo, né, Renata? Essa conexão, esse aspecto de conectar-se
consigo mesmo faz com que a gente compreenda, inclusive, os nossos comportamentos. Faz que a gente entenda por que eu ajo dessa forma ou daquela outra forma, quais são essas emoções, o que elas desencadeiam em mim. Então, a princípio, compreender isso que eu estou sentindo de fato é uma conexão comigo mesmo. Eu passo a entender os meus processos, eu passo a entender como eu ajo às vezes quando estou com raiva, como eu ajo às vezes quando estou triste. O primeiro processo da gente conseguir administrar as coisas que a gente sente é compreendê-los. E para que a gente possa compreendê-los, a gente precisa entender como eu sinto as coisas. Então, muitas vezes a gente age em função do que sentimos, somos pessoas inteiras. Pessoas inteiras, elas têm seus aspectos mentais, seus aspectos emocionais, físicos. Quando a gente consegue fazer com que tudo isso harmonize, a gente consegue ser mais dono de nós mesmos também, né? Então eu já não ajo mais por tantos impulsos, eu já não ajo mais simplesmente porque a raiva ou a tristeza ou outra coisa me motivou. Eu passo a ter esse controle sobre mim mesmo e isso é a chave, é uma das chaves fundamentais para que a gente consiga ter uma qualidade emocional também. Então, esse processo, né, de olhar para dentro, de conectar-se consigo mesmo, é fundamental para que eu também tenha qualidade de vida. Então, a gente precisa estar sempre falando, sempre discutindo, sempre trazendo esses aspectos, porque são essas dimensões emocionais, compreendê-las, que vai fazer com que a gente, de fato, esteja mais feliz em outros momentos, que a gente compreenda também sobre essa felicidade, que é um dos aspectos de vida também. Ok, Afonso. Então, entender, compreender, aceitar, né, aquilo que eu estou sentindo, se eu estou preocupado, se eu estou triste, né? Não negar esse sentimento, permitir-se aceitar aquilo que você está sentindo, acolher aquilo que você está sentindo. Quando você se permite aceitar e acolher, você consegue depois desenvolver outras atitudes e outros comportamentos. E a gente passa a não somente agir, né, aliás, a reagir, eu passo a agir. Porque eu compreendo o que eu estou sentindo, paro, penso, e aí eu vou dizer, agora sim, a partir do que eu conseguir refletir, né, eu vou tomar essa atitude. E eu tenho uma outra perguntinha para você. Você consegue se expressar? Você consegue expressar aquilo que você sente? Sim ou não? Escreve para a gente aí no chat se você consegue se expressar, sim ou não. Aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, se você está triste, se você está com raiva, você consegue expressar? E aí, se você consegue expressar, responde também para mim aí. Como é que você expressa o que você está sentindo? Vamos lá num exemplo, né? Se de repente eu estou com raiva, aconteceu uma situação, fiquei muito chateado, não gostei, fiquei com raiva. Como é que você reage? Como é que você expressa esse sentimento? Vai colocando pra gente aí no chat se você tomou assim, alguma atitude que aí você pensou, né, e acabou agindo aí de uma forma que às vezes a gente até se arrepende, né? Porque a gente reage e toma uma atitude que a gente até se arrepende. Coloca pra gente aí no chat. Que é um aspecto muito importante também, né, Renata? A gente, de fato, conseguir expressar, que são processos contínuos. Então, a gente trouxe primeiro uma chamada de você consegue compreender o que você sente? Você consegue reconhecer que sentimentos são esses? E aí, a partir do momento em que eu reconheço, eu consigo expressar, eu consigo trazê-los para fora em alguma linguagem, porque os sentimentos também precisam ganhar esse corpo, eles também precisam ganhar o espaço deles de existência, como a Renata havia falando. Nenhum sentimento, seja ele bom ou ruim, porque a gente vai sentir tudo, é da vida sentir tudo, mas nenhum sentimento precisa ser omitido, precisa ser escondido. Então, eu tenho essa habilidade de expressar meus sentimentos e de que forma eu faço isso? São questionamentos que são importantes da gente fazer, porque eles também vão nos aproximar do aspecto do autoconhecimento. Na feita que eu consigo reconhecer, compreender as coisas que eu sinto, consigo trazê-los para fora numa linguagem de expressão, eu também me aproximo de mim e consigo me conhecer um pouco mais nesse processo. Muito bem. E aí, tomando aqui essa fala do Afonso, né, vamos colocar para você como que você pode se expressar, que dicas, né, que a gente pode dar para que você possa se expressar. Vamos colocar aqui, você pode escrever, você pode transformar as emoções em palavras, em gestos, em cores, formas, símbolos, tudo isso são formas de você expressar aquilo que você está sentindo, né? Você pode escrever, você pode ter
A gente fala muito da escrita terapêutica, né? A escrita terapêutica é isso, você colocar para fora aquilo que você está sentindo mesmo. Você, através das palavras, através de um poema, é uma música, né? Então pensa aí se você gosta de ler algo, se você já escreveu, se você tem um diário, ou no seu celular, se você gosta de registrar, ou música, né? Que de repente você gosta de ouvir uma música, você gosta de escrever as músicas, ouvir, cantar, né? De repente você cria também aí. Então fala um pouquinho pra gente aí no chat se você tem essa forma de se expressar. Ou às vezes outras expressões artísticas, não é, Afonso? São várias formas de que uma pessoa pode se expressar. Exatamente, a gente tem as nossas próprias particularidades ali, né? E cada um de nós vai conseguir expressar de alguma forma. Eu, por exemplo, Renato, tenho mais essa veia artística, gosto mais desse aspecto musical, então eu acabo trazendo para o mundo as coisas que eu sinto a partir de músicas. E podem ser músicas que não são minhas, mas são músicas que de repente expressam o que eu estou sentindo naquele momento, ou expressam alguma coisa que eu já vivenciei, ou são músicas que trazem uma mensagem que é uma mensagem que também me representa. Então a gente acaba transferindo um pouco desse sentimento para o aspecto musical. Tem pessoas que o fazem a partir do desenho. Eu sempre acredito que a veia artística, o aspecto artístico, por ter essa conexão com algo mais profundo dentro de nós, consegue trazer um pouco disso do que sentimos. Então, tem gente que vai pintar, tem gente que vai dançar, né? E eu vou ter, como eu falei, é subjetivo. Cada um de nós tem sua própria forma de expressão. Então, às vezes, eu não compreendo o dançar do outro, mas para ele aquilo tem uma mensagem extremamente emocional. Assim como eu não entendo, às vezes, uma pessoa que consegue se conectar com músicas, mas que para aquela pessoa também tem uma conexão que é fundamental, né? O escrever, né? Tem pessoas que alimentam seus diários hoje, os portais das redes sociais mesmo, Facebook, Instagram, blogs, as pessoas acabam escrevendo, trazendo reflexões aí que falam de si e às vezes conecta com o outro também. A gente traz uma mensagem, uma música que, como eu falei, as músicas às vezes não são minhas, então são mensagens e expressões do sentimento de outra pessoa que se conecta com uma coisa que eu também vivencio, né? Traz inclusive um aspecto para nós de interação, de unidade, né? De nós entendermos que nesse mundo nenhum de nós está sozinho, de fato a gente sempre vai achar essas representações mesmo nos sentimentos. Então estamos todos conectados numa única rede, num único aspecto, os nossos sentimentos se conversam dentro dos nossos pequenos ciclos, dos grandes ciclos. Então tenho os meus amigos com quem vou me identificar e vão me compreender melhor, tenho minha família, tenho as pessoas do trabalho, as pessoas da escola, então a gente vai fazendo um grande vínculo de expressões de sentimento, de locais seguros, onde a gente possa manifestar esse sentimento com segurança também. Ok, Afonso. Então, essa questão do expressar, e agora você me lembrou uma situação das músicas, né? Que às vezes tem gente que gosta de música com muita positividade, alto astral, né? E aí ela está representando aquilo que ela está sentindo, né? Sim. As músicas, elas trazem um conteúdo. E tem gente que já ouve uma música que a gente ouve muito falar, que é a sofrência, né? Então a pessoa vai e se entrega para aquele momento e vive e sente. É importante também, mas não é se entregar e ficar, né, Afonso? Sim. Precisa você viver aquilo ali, sentir e depois, né, encontrar um outro caminho, uma outra forma aí de se reorganizar, né? Exatamente, Renata, exatamente. A gente chama da famosa bad, né? A famosa bad que de vez em quando a gente tem em função da vida, né? Esses acontecimentos são inerentes da condição humana. Então, às vezes a gente se apaixona e se frustra nessa paixão e o amor acaba, enfim, a gente mergulha na bad. Eu tenho até trilha sonora para isso, Renata. Inclusive, quando eu falei, estou na bad, vou ouvir minhas músicas preferidas aqui e viver esse momento. Sem, contudo, transformar esse sofrimento como algo muito importante. É importante, sim, precisa ser vivenciado, sim, mas ele não é definitivo. Ele precisa ter seu tempo de duração. Então, quando a gente fala no mergulhar, né, dentro de si, entender o que você sente, compreender suas emoções, a gente fala, sobretudo, de eu ter esse tempo de compreensão das minhas emoções, mas entender que eu também preciso estar feliz a partir dali. Então, essa reflexão só funciona quando ela vem, como você trouxe, ela vem munida de ação. Então, eu estou aqui triste, mas nesse processo em que eu reflito sobre o que eu estou na minha bad, eu também estou caminhando para ficar bem. Esse esforço não precisa simplesmente ser para dentro, ele precisa ser um esforço que começa dentro, mas que se propaga para fora para que eu tenha,
que eu saia da condição de tristeza em que eu estou. Eu também não posso só refletir para ficar alimentando e fortalecendo esse sofrimento. Precisa refletir para que tenha uma ação prática de saída dele. Esse é o objetivo da vida. Esse é o grande jogo de cintura que a gente precisa ter no dia a dia, em todos os processos, em todos os meses, 360 dias por ano. Esse é o nosso objetivo fundamental. Pensando nisso, né, fica essa pergunta aí no ar. Qual é, então, o conteúdo da sua reflexão? Você que está em casa, acompanhando aí no aplicativo Aula em Casa, né? YouTube Aula em Casa Amazonas, que está nos acompanhando, qual é o conteúdo da sua reflexão? Escreve aí no chat para a gente saber, né? O que você está pensando quando você para ouvir aquela música, quando você lê uma poesia, quando você desenha, o que você traz nesse conteúdo aí? E aí vamos trazer para vocês o que é então esse refletir, né? O que é essa reflexão? Refletir. Refletir é mergulhar no seu mundo interior, né? O Afonso falou bem isso, o mundo interior. Se observar, pensar sobre o seu pensamento. Olha que coisa, pensar sobre o seu pensamento. Se abrir para novas ideias e possibilidades também. Ressignificar experiências e escolher os seus próximos passos a partir daquilo que você sente, que você expressa e que reflete sobre o seu momento de vida. Olha o que significa, né? Isso é muito claro, né? Muito prático essa função do refletir, porque ele diz assim, ele começa dizendo que é mergulhar no seu mundo interior, e de fato é esse processo, mas aí ele traz os outros aspectos mais práticos disso. Então é se abrir para quê? Se abrir para novas experiências, para você ressignificar. O que é o ressignificar? É dar novo sentido a algumas coisas. Então, em algum momento que isso me trouxe sofrimento, em que eu fiquei machucado, ok, é processo, faz parte da vida, a vida caminha nesses dois andares. Então, né, eu sempre costumo trabalhar esse aspecto da vida como um estado. Então, nós estaremos felizes, mas outra hora nós também estaremos tristes. Entender que isso é estado me faz entender que isso tem duração, né? Então, ele diz, se abrir, esse mergulhar, precisa proporcionar com que você se abra, de fato, para uma conexão consigo mesmo, para que você dê novo sentido às coisas que talvez estejam te incomodando. Então não é só um mergulhar e ficar lá. Eu não mergulho e permaneço lá. Eu mergulho com o objetivo de trazer alguma transformação. E aí ele fala, pensar sobre o que você está pensando. A gente costuma entender que o pensamento, ele surge. E eu concordo que ele surge. Você não controla o surgimento dele. Ele só vem. Mas se ele vai se fortalecer ou não, somos nós que decidimos. Já passa por um processo de si. Então, quando eu falo que a gente precisa entender e sentir as coisas, inclusive as ruins, eu digo no sentido de nós refletirmos para que a gente não supervalorize esse sofrimento. Mas eu vou pensar, olha, hoje, terminei meu relacionamento, estou triste, ok, estou sentindo essa tristeza de um término, que é um processo natural também. Mas enquanto eu estou sentindo, eu já estou fazendo que processos eu preciso lançar mão de repente para um novo relacionamento, que coisas em mim precisam modificar para que no próximo relacionamento as mesmas coisas não aconteçam. Então não é simplesmente um mergulhar, uma reflexão leviana, sem objetivo. Pelo contrário, ela tem o objetivo de trazer as transformações que são necessárias para que num próximo momento eu esteja, né, já que a gente está trabalhando os sentimentos como estado, eu esteja mais feliz, eu esteja melhor comigo mesmo, eu esteja mais conectado comigo mesmo. Ela precisa produzir esses efeitos positivos dentro da minha própria dinâmica pessoal. Não pode ser simplesmente, estou triste, botei uma música triste, vou ficar aqui, eu estou aqui 3 meses sofrendo isso e 4 meses e não muda a minha condição. Não, eu sou dono dos meus pensamentos também. Então, estou triste, reconheço que estou triste, não estou negando o meu sofrimento, mas eu vou ficar bem, eu preciso ficar bem. Então, eu começo a trabalhar meus pensamentos, pensar sobre os meus pensamentos para transformá-los. Olha só, Afonso, e pensando nisso, a gente tem aqui uma participação da Ludmila. Ludmila, ela sempre está conosco acompanhando aqui os programas, viu, Ludmila? Obrigada por você nos acompanhar. Obrigado, Ludmila. E ela diz assim, eu nunca parei para pensar nisso, mas acho que eu não consigo expressar, né? Olha aí, mas agora ela já consegue identificar, né, que ela não consegue ainda, não sabe muito bem como expressar. Que dicas será que a gente pode passar aqui para a Ludmila, Afonso? E a Renata trouxe aí uma palavrinha-chave, né? Ainda não consigo expressar.
nós somos sujeitos nos fazendo no mundo, a gente está se construindo, Renata. Então, não existe receita, a tua linguagem é uma, a minha linguagem é outra, a forma com que eu sinto as coisas é uma, a forma que você sente é outra. Então, Ludmila, assim, não existe um manual que a gente possa te dar e dizer, olha, faz isso, isso e isso. Esse também é um processo de descoberta, a vida inteira é um processo de descoberta. É você, de repente, identificar como isso funciona para você. Como eu falei, para mim, funciona a partir da veia artística, então eu acabo aproveitando das músicas, mas também eu escrevo bastante. Eu pego e transformo esse sentimento, esses sentimentos em palavras, né, e dão um sentido que às vezes para o outro não faz muito sentido, mas que eu estou sabendo que eu estou inteiro ali. Esse processo de descoberta é você experimentando. Então, vamos lá, deixa eu ver como é que funciona com música. Será que eu consigo administrar isso a partir da música? Será que uma poesia, se eu transformar o que eu estou sentindo numa poesia, isso vai surtir efeito? Será que eu dançando vou conseguir? Então, você vai lançar mão, e precisa lançar mão, que isso é inerente da vida, de processos de autoconhecimento. Esses processos de autoconhecimento vão fazer com que você descubra de que maneira eu devo me expressar. Agora, o que é importante? Identifiquei que não tenho conseguido. Identificar é o começo de uma caminhada, é o começo de uma jornada, então eu preciso continuar dando os passos diante dessa descoberta. Constatei que não tenho conseguido, então eu vou experimentando. Vou lançando mão dos meus processos, como eu falei. Eu vou dançar, vou cantar, vou escrever, vou fazer um diário, para que eu consiga trazer para fora aquilo que eu estou sentindo. É importante que nós tragamos. Às vezes as pessoas, elas escondem, mesmo dos seus familiares, mesmo dos seus amigos, eu estou triste, mas estou aqui ostentando um sorriso, um aspecto de felicidade. E quando a gente abre, quando a gente expressa, a gente dá a oportunidade do outro também nos acolher. As nossas relações são, sobretudo, relações de acolhimento. Então, é importante que a gente aprenda, que a gente consiga treinar, é um treino mesmo, essas formas de expressão para que conecte o nosso sentimento com o do outro. E eu vou falar uma coisa, para as relações principalmente, quando eu consigo expressar, eu construo relações mais profundas, mais significativas. Eu consigo ter mais naturalidade de ser quem eu sou diante daquele outro, porque eu já confiei a ele quem eu sou de verdade. Então a gente precisa aprofundar, isso traz um aprofundamento, não somente de mim para mim, com certeza começa aí, começa de mim para mim, mas também aprofunda as outras relações, também melhora os relacionamentos com pais, com mães, com amigos, com namorados, namoradas. Então são esses processos que a gente faz que vêm a partir da expressão dos nossos sentimentos. Muito bem, Afonso. Essa tua fala, ela é fantástica, né? Que mundo maravilhoso das descobertas, de aprofundar ainda mais sobre nós para poder nos relacionar melhor com os outros. E aí vem uma outra palavrinha, uma outra chamada para nós aí, né? Porque impacta no autocuidado o meu sentir, né? Por que impacta no autocuidado? Você sabe o que é o autocuidado? Você tem essa prática, esse hábito, essa habilidade do autocuidado, né? Afonso, fala pra gente um pouco o que é o autocuidado, né? E por que o autocuidado ele vai impactar no meu sentir? Se ele vai fortalecer isso? Como é que funciona, Afonso? O autocuidado, de fato, ele é o processo em que nós literalmente nos cuidamos, literalmente a gente nos protege, a gente se cuida, a gente se trata, seja nos aspectos da higiene pessoal, seja nos aspectos emocionais. Por que ele impacta? Por que eles são tão conectados? Um exemplo muito prático, nas nossas relações, às vezes acontecem situações que a gente não gostaria de vivenciar, que a gente sabe que não é o que a gente quer para nós. Se a gente não consegue compreender esse sentir, esse autocuidado não se manifesta, porque eu acabo me deixando ser violado nos processos que eu sei que não são para mim, que eu sei que não funcionam comigo. Então, de repente, quando eu entendo esse sentir, eu estou me sentindo dessa forma, eu consigo, inclusive, dizer não para você diante de uma situação, Renata, que para mim não ia ser boa. Afonso, eu gostaria que você parasse de cantar. Que para mim é uma coisa fundamental, que é uma coisa com a qual eu cresci, como eu falei, expressa. Não existe maneira errada de se expressar, tá, Ludmila? Só para complementar ali, a minha forma, por exemplo, como eu falei, é da música. E alguém me pede para parar de cantar. Se eu não compreendo os meus sentimentos diante desse cantar,
o meu autocuidado também diminui, porque é capaz de eu parar. Quando eu entendo, quando eu compreendo o que isso significa para mim, o quão importante é para mim, o meu autocuidado entra no aspecto de dizer, não, Renata, eu sinto muito, mas isso é fundamental para mim e eu preciso continuar com isso. E talvez fazê-la entender do porquê eu preciso continuar com isso. Então, esse autocuidado, esse olhar para si, compreender o que eu sinto, vai fazer também com que eu não seja, de repente, violado, não seja ofendido, desrespeitado. Então, esse autocuidado reflete em todos esses processos para o meu bem-estar, para eu estar bem comigo, para eu estar bem com o outro, seja no ambiente de trabalho, na escola, em casa. Então, a gente vai pontuando tudo aquilo que nos faz nós, tudo aquilo que a gente sente, para que a gente consiga também ter esses aspectos de bem-estar. Olha só, a Ludmila, ela continua interagindo conosco e ela diz assim, tentando buscar o melhor sempre, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Dizer não é o mais difícil, né? Dizer não é o mais difícil, é um exercício, viu, Ludmila? A gente precisa aprender a fazer esse exercício do dizer não, né? E depois, eu vou te dizer uma coisa, depois que a gente aprende a dizer não para algumas situações, aquilo que a gente diz, o não se torna libertador, né, Afonso? Porque eu tiro uma carga que às vezes, né, eu digo sim, mas vai ser tão pesado para mim aquilo, eu vou sofrer tanto, mas eu disse sim. Então, quando eu digo não, aí eu tiro essa carga pesada. Olha só, a gente tem a participação também da Gabriela e ela diz assim, eu gosto de me cuidar. Olha, que lindo, né? A gente poder ouvir isso, eu gosto de me cuidar. E aqui o Ricardo, a participação de um rapaz, o Ricardo, ele diz assim, antes eu não tinha autocuidado nenhum. Agora, o que tem mais aí? Agora, antes ele não tinha nenhum autocuidado, mas agora, né? Então, eu acredito que ele vai dizer aí que agora sim ele está aprendendo, né, a praticar o autocuidado, a se observar, né? E aí dizer para ele mesmo, agora eu só penso em mim mesmo. Será, Afonso, que é isso? Será assim, eu só penso em mim mesmo? Esse autocuidado é algo que assim se torna até egoísta, assim, vamos dizer, ou não? A Ludmila trouxe aí uns aspectos que são importantes de ser pontuado, que ela disse, eu busco esse conhecimento espiritual, essas conexões, e aí a gente não vai determinar uma religião, mas a porta que você usa para se conectar com o espiritual também. Nós também somos sujeitos que vivem as emoções num aspecto espiritual também, então é importante que se tenha isso. O processo de dizer não fica mais claro quando você consegue compreender que, às vezes, o sim que tu diz para o outro é um não para si mesmo, quando você não quer fazer. Então, eu sei que não quero, eu sei que não vai me fazer bem aquilo. Me convidaram para um rolê, vou falar aí na linguagem. E eu não quero ir, não vai ser algo que vai ser divertido para mim, mas eu não consegui dizer não, eu disse sim. E eu sei que estando lá, eu vou estar desconfortável, então é um não que eu disse para mim. Quando o sim para o outro significa um não para você, reflita sobre. Não vou dizer nem que é para tu dizer não para o outro de cara, mas reflete sobre isso. Ok. E aí, pensar em si é muito importante. Às vezes esse pensar em si vai parecer um pouco egoísta. Então a gente precisa administrar. O pensar em mim não quer dizer que eu também não consigo pensar no outro. Existem algumas coisas que a gente absorveu na nossa construção enquanto pessoa, que a gente precisa quebrar, que a gente precisa de construir, até para que a gente tenha um mundo melhor. Então eu consigo pensar em mim, eu consigo respeitar os meus limites e saber até onde eu posso chegar, sem, contudo, me fechar para o outro, sem, contudo, perder o aspecto de empatia, que é essencial para as relações humanas. Eu preciso conseguir compreender a demanda do outro, até porque eu posso dizer não sem machucar alguém. Dizer não não é necessariamente uma ofensa, não é necessariamente uma agressão para com o outro, mas existem formas e formas de falar. Então a gente vai trabalhar a partir das características do que a gente chama de conversação não violenta, né? Que é a conversa não violenta, fala não violenta, que com certeza alcança mais resultados. Então às vezes esse não é para alguém que eu amo, é para o meu melhor amigo, é para a minha melhor amiga, é para a minha mãe, é para o meu pai. Então, eu não posso perder o aspecto da empatia para com ele. Olha, não é com você, só que para mim, hoje a gente trabalha muito essa perspectiva de falar não do que o outro está fazendo, mas de falar do que nós estamos sentindo em função disso. Então, olha, não estou me sentindo bem com essa situação, infelizmente não vou poder te atender.
isso pode fazer com que eu diga não para uma pessoa e essa pessoa continue minha amiga, continue me querendo bem. Então, pensar em mim é importante, você precisa trabalhar esse autocuidado, até porque não tem como cuidar de um outro se eu não cuido de mim também. O processo começa em mim, sem contudo me fechar para o cuidado do outro. Então, quando for possível eu dizer sim, eu vou dizer sim. Quando esse sim não me afetar, quando esse sim não me abalar, até porque as pessoas são importantes para nós. Então, quando eu conseguir dizer sim sem me machucar, eu consigo retribuir a esse outro, as nossas relações são assim. Então, saber dizer não quando for necessário e quando for possível dizer sim também, para que a gente não se feche numa bolha onde só nós, de fato, importamos, o outro também importa. A vida em sociedade, a vida em conjunto, as nossas famílias, nossas relações são tão importantes quanto a nossa relação intrapessoal, que é a relação que nós temos de nós para conosco mesmo. Então vamos trazer agora alguns versos que não são nossos, mas que vão nos ajudar, né, a refletir um pouquinho sobre tudo que nós estamos conversando aqui. Nós temos os versos aí para colocar, para que nossos telespectadores que estão nos acompanhando e possam refletir conosco aqui. Enquanto a gente está organizando os versos, olha só, todo esse trabalho que nós temos aqui, ele fica aí no YouTube, fica no aplicativo Aula em Casa, daqui a pouquinho vai reprisar para a turma da tarde. E nós temos também atividades no caderno digital, tá certo? Então, quem tem acesso ao caderno digital, vai essa atividade aí, ó. Escrever é uma doce oportunidade para se conectar com o seu sentir, para se expressar, refletir sobre a sua vida e cultivar o mundo interior. A partir desse mergulho de autoconhecimento e autocuidado, o convite é voar com suas ações, com as suas atitudes e movimentos, mais alinhadas com quem você com quem você é e deseja ser, tá certo? Então, essa atividade ela vai no nosso caderno digital, que aí todos os estudantes têm acesso a esse caderno, tá? Nós tiramos isso aí do caderno da Gabi, tá bom? Olha aí, @caderno da Gabi, você pode procurar lá no Instagram e aí você pode continuar a desenvolver um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão do sentir e do refletir. E a gente deixa essa dica para você, que é justamente escrever, né? Escrever sobre aquilo que você sente, olhar para o seu mundo interior. E aí, olhando para o seu mundo interior, você vai poder colocar tudo que você está sentindo, né? Ah, nunca escrevi, não sei escrever. Escreve palavras soltas. Do lado das palavras faz seus desenhos. Depois, essas palavras soltas vão virando frases. Né? E aí, quem sabe, lá na frente você tem até um diário de si mesmo. Né? Passado um tempo, você pode fazer... lembra aquelas histórias que a gente vê muito em filme? A pessoa escreve um texto, coloca numa garrafinha, né? Aí lança no rio, uma outra pessoa encontra. Ou você pode também escrever, esconder em algum lugar, né? Arquivar, guardar. E aí lá no futuro, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, aí eu vou abrir e vou ver como é que eu estava, né? Não é como eu era, mas é como eu estava, que foi o que o Afonso acabou de colocar, né? Como eu estava 5 anos atrás. E aí você olha para si, né? Reflete sobre isso e aí até projeta como eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? A partir das experiências que eu vivi, né? Olha só que interessante aí. O que nós podemos falar mais sobre esse refletir, Afonso? É importante, Renata, que a gente consiga entender, de repente, alguns processos que são, como eu estava falando, acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu comecei falando um pouco que nós vivemos os sentimentos no aspecto do estado. Então, por vezes eu estou feliz, por vezes eu estou triste, né? Então, a solução não é, de fato, fugir desses processos, eles nos transformam também. Quando a gente começa a pensar e olhar a vida um pouquinho além do porquê isso me aconteceu, porque a gente acaba passando por processos de sofrimento. Alguém me deixou, aconteceu uma coisa que eu não gostei, e a gente mergulha no que aconteceu. Só que nós não somos seres do passado. O passado é importante porque ele constrói a nossa história sim, mas a gente não pode esquecer que a gente vive o hoje. Né? Então, quando eu penso numa coisa que me aconteceu, por exemplo, quando eu tinha 13 anos de idade, eu penso numa coisa que me aconteceu no passado, mas eu não sou mais aquele mesmo Afonso de 13 anos de idade. Eu não estou mais lá. Então,
Tudo bem que isso marcou a minha história, mas viver aquele sofrimento de 13 anos já não é o objetivo para mim. Porque eu cheguei até aqui, eu cheguei até onde eu estou agora, eu cheguei até a idade onde eu estou agora. Então eu preciso entender que aquilo ali me trouxe até aqui. E o Afonso que está aqui hoje, quiçá seja mais forte do que aquele aos 13 anos de idade. Né? Então, com certeza, crescer um pouco, evoluir um pouco. Então, a gente parar de pensar, poxa, por que aconteceu comigo, justo comigo? Ou então, por que eu estou sofrendo, por que eu estou triste? Mas que tipo de lição eu posso tirar daí? Que tipo de aprendizado, que tipo de transformação pode acontecer em mim em função daí? Né? Não somente mergulhar, né? Eu tenho uma maneira de pensar que é bem parafraseando a Isa, né? Dona de mim, essa ideia da gente entender que os nossos processos são nossos, que os nossos sentimentos são nossos, que os nossos pensamentos são nossos, para a gente não incorrer no risco de repente, justificar as coisas que fazemos porque, quando eu tinha 13 anos, alguém foi grosseiro comigo e hoje eu sou grosseiro com todo mundo. Não, peraí. Né? Então, é um processo que é meu, eu tenho autonomia sobre ele. Eu não sou o que as coisas fizeram de mim. Eu sou o que eu faço com as coisas que eu passei. O que eu fiz das coisas que eu passei é o que eu sou hoje. Né? Então, a gente tem essa autonomia, tem essa escolha aí. Então, agora nós vamos... tem alguns versinhos aqui, que aí eu vou aqui junto com o Afonso, para iluminar também um pouquinho essa nossa reflexão. E pensando no que você disse, Afonso, o passado ele não é uma prisão. O passado ele é para o nosso aprendizado, né? Então a gente não pode se segurar nas coisas que aconteceram lá atrás e nunca mais vou fazer diferente, nunca mais serei feliz. Sim. Não, você não está preso lá, liberte-se disso, né? E busque um aprendizado daquilo que você vivenciou. A vida é possibilidade, né, Renata? Amanhã tudo pode estar melhor do que hoje. Sim, sim. Então olha só, vamos aqui ouvir esses versos. Quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, então eu pude relaxar. Nós não podemos controlar o que nos acontece, né? A gente pode tentar se proteger de várias formas, mas a vida é esse processo que acontece. Então, ao invés de questionar, poxa, por que eu, por que comigo, tentar entender que aquilo ali pode me trazer algum aprendizado e não me prender no pensamento de, por que, entende? Mas relaxar no sentido de tirar daí algum aprendizado para poder seguir em frente, de repente, mais forte do que o que eu estava antes. Isso. Você que está acompanhando, coloca aí no chat se você viveu uma experiência do passado, você aprendeu algo, ou você ainda está preso lá naquelas situações e não conseguiu avançar um pouquinho mais. Quando você vai escrevendo, a gente continua com os versos aqui. Quando me amei de verdade, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Era justamente o que eu estava falando, né? A gente para de fazer as questões porque a vida é o que acontece, nem sempre é o que eu quero. Se fosse o que eu quero, ia ser tudo muito mais fácil, tudo muito mais colorido e bonito. Mas ela é o que acontece. Sobra para nós decidirmos o que a gente vai fazer com isso que aconteceu. Essa é uma das grandes reflexões. Então eu vou lutar por aquilo que eu quero, mas eu vou ser feliz com aquilo que eu já tenho, né? Eu vou aceitar aquilo que eu já tenho. Não vou brigar com o meu destino, com a minha vida, né? Mas eu vou a partir dali construir outras formas de pensar, de refletir, de me projetar. Vamos seguindo aqui. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma coisa ou alguém que ainda não está preparado, inclusive eu mesmo. Todos temos o nosso tempo, né? Tem tempo para tudo, tem tempo para que as coisas aconteçam e a gente precisa respeitar esse tempo. Para a gente não se violar e nem violar os outros. Não estou me sentindo preparado para fazer isso. Ok, posiciona, você não precisa fazer se você não está se sentindo preparado, porque se não está se sentindo preparado, não vai ser bom. Seja lá o que for, né? Uma apresentação de um trabalho, eu vou hoje gravar com a Renata. Bora, Renata, hoje eu estou preparado, hoje me chama. Então a gente vai respeitando os nossos limites e respeitar o teu limite também precisa te ensinar a respeitar o limite do outro.
né? Numa relação de respeito mútuo, a gente consegue crescer e se fortalecer para estar preparado para os processos, né? Quando for o tempo certo. Seguindo, vamos lá. Você está participando da chat, está dizendo para a gente como é que você está sentindo, se você está gostando, se você está entendendo, se algo, isso aqui tem sentido para você aí na sua vida, você parou para refletir um pouquinho? Vamos seguindo assim. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Isso quer dizer pessoas, tarefas, crenças e qualquer coisa que me colocasse para baixo, né? Que me pusesse para baixo. A minha razão chamou isso de egoísmo, mas hoje eu sei que é amor próprio. A gente entrou aí numa discussão muito contemporânea, né? A galera até brincava, cadê? Só os alecrim dourado agora, das relações que são um pouco mais tóxicas. Eu ainda acho que a gente faz um esforço, pelo menos nas minhas relações, eu ainda faço um esforço de repente ver comportamentos nos meus amigos ou em pessoas que estão próximas a mim que me fazem mal, de posicionar. Porque quando a gente posiciona isso para o outro, a gente dá a oportunidade dele fazer alguma coisa a respeito. E eu sempre penso, se eu importo para essa pessoa, ela vai mudar aquilo que está me incomodando. Então, olha, fulaninho, quando tu tira essa brincadeira comigo, eu me sinto machucado, é uma coisa que para mim é delicada, então eu preferia que você não fizesse. Se ele não deixar de fazer, compreender a minha dor, a gente permanece nas relações porque as relações precisam de profundidade. E é natural que a relação tenha conflito, desde que esses conflitos sejam solucionados de maneira positiva para ambos os lados. Então, se a pessoa para, eu acho que a gente ainda consegue continuar caminhando numa amizade. Mas se a pessoa não consegue compreender que aquilo me machuca e continua fazendo, talvez eu entenda que ali não seja um lugar para mim. Então eu acabo me afastando para quê? Para me proteger, é meu autocuidado também, né? Também é uma expressão de amor próprio, como eu falei. Às vezes pode soar como se fosse egoísmo. Numa situação como essa, quem olha por cima vai dizer, o Afonso é muito egoísta, conseguiu se afastar, né? Não importou sentimento, não importou amizade, mas se eu fiz algum processo de me afastar foi porque antes desse processo de se afastar, eu dei a oportunidade da pessoa corrigir aquilo que me incomodava, assim como ela precisa ter comigo também. Se sou eu quem faz alguma coisa, né, que afeta, que machuca, alguma brincadeira pesada, alguma situação que traz sofrimento para o outro, eu também preciso refletir se aquela pessoa importa para mim, porque se ela importa o suficiente, eu vou parar de fazer porque eu quero a amizade dela ainda. Se eu não consigo fazê-lo, ela também tem o direito de se distanciar de mim, né? Então, são desses processos que esse verso principalmente fala. Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer planos. Hoje faço o que eu acho certo e no meu próprio ritmo. Como isso é bom. A gente deixa a vida seguir seu fluxo, né? Como eu falei, nós muitas vezes temos sonhos, é importante que nós tenhamos sonhos, é importante que nós tenhamos objetivo, mas dentro de tudo isso que a gente planeja, a gente precisa deixar uma margem para a vida no sentido de que a vida é também o que acontece e não só o que a gente espera. Então eu faço os meus planos, mas eu também me mantenho preparado, mantenho meu jogo de cintura firme para que algo que fugiu disso que aconteça eu também consiga lidar, né? Então, trazendo uns processos de tranquilidade para tudo isso que nos acontece. Nem tudo é uma tempestade, nem tudo precisa ser transformado numa tempestade. Às vezes é um problema, né? Problemas são naturais. Eu estou aqui hoje sorrindo, conversando com vocês e tenho meus problemas. A Renata está aqui, tem os problemas dela, então todos nós temos isso. A gente só não pode transformar esse problema numa coisa muito grande, num problema muito grande que vai me impedir de olhar outros processos, né? Vai me tirar a tranquilidade, vai me tirar a paz. É importante que a gente caminhe com tranquilidade na vida. Seguindo aqui os nossos versos, quando me amei de verdade, desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Sim. A gente às vezes argumenta muito, né? Eu estava falando ali das relações, quando alguém posiciona, poxa, se você faz isso, isso me magoa.
E talvez a nossa resposta involuntária mais forte seja dizer, ah, mas tu também faz isso, ou então, ah, mas você... Então, assim, eu acho que a gente precisa também diminuir um pouco as nossas defesas para considerar o que o outro está dizendo. Às vezes a nossa única resposta é dizer, poxa, desculpa, eu não sabia que te machucava assim. É mais importante do que eu estar certo numa discussão, é mais importante do que ganhar. As relações, elas não são competições, não é para saber quem ganhou ou quem perdeu. Né? Até porque só vai ganhar se os dois ganharem também. Então, baixar um pouquinho essas certezas, entender a perspectiva do outro e, às vezes, apenas fazer um pedido de desculpa é o que é necessário. Finalizando aqui os nossos versos, quando me amei de verdade, percebi que a minha mente pode me atormentar e também me decepcionar. Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Versos de Kim e Alisson. O que podemos dizer, Afonso, sobre isso? Ele falou ali também dos aspectos de passado, presente e futuro, né? É importante que a gente entenda porque o presente é o que eu sou, é o que eu estou aqui na frente. Passado é o que eu fui. Eu não sou mais. Futuro eu ainda não sou, ainda serei. Então, o passado, se a gente se apegar a esses aspectos do passado, como eu falei para vocês, tipo, lá nos 12 anos de idade me aconteceu isso. Hoje você não está mais lá, nos 12 anos de idade. Então, aquela pessoa já não é mais você. Nós mudamos todos os dias. Eu sou o que eu sou hoje. O futuro só serve para planejar desde que esse futuro não me traga ansiedade a nível de eu não conseguir viver esse presente. Então, eu tenho uma conta para pagar final do mês. E aí eu passo o mês inteiro, meu Deus, tem uma conta para pagar no final do mês. E eu perco todos os dias que eu tenho de presente. Então, ok, tem uma conta para pagar no final do mês. Quando chegar no final do mês vai dar tudo certo, Deus vai me ajudar. Né, Renatinha? Mas durante todos os dias eu vivo intensamente cada dia. A gente só tem o hoje. Até pelas mudanças futuras. Eu quero fazer uma dieta até o final do mês. A dieta não começa lá no meu pensamento sobre o futuro, ela começa hoje, quando eu reduzo os alimentos, corto os alimentos que eu quero cortar para essa dieta. Quero aprender a tocar violão no futuro. Esse plano não está no futuro, ele está hoje. Eu posso pegar um violão, me inscrever numa aula, assistir uma videoaula no YouTube, algo do tipo, e aprender. Então, não esquecer. Passado, presente e futuro são importantes. Com certeza, o passado constrói a nossa história. O futuro são os nossos sonhos, são os nossos projetos. Mas o que importa é o que a gente faz hoje, mesmo em função desse futuro. Né? Então, foquem no dia de hoje. Não estou bem hoje? O que eu posso fazer? Começar a fazer hoje para ficar bem. Não vou deixar lá para amanhã eu vou cantar. Não, canta agora. Vive hoje, vive o teu momento. Põe para fora, expressa, reconhece o que você está sentindo, que é o que a gente estava falando. Estou feliz, estou triste, estou cansado, estou estressado, estou satisfeito, estou saciado. Compreendo isso que eu estou sentindo, expresso, né? Renata, a própria conversa é uma forma de expressão. Poxa, Renata, hoje eu não estou muito bem, estou um pouco cansado, já é uma forma de trazer para fora o que eu estou sentindo. E talvez ganhar o apoio da Renata. Não, Afonso, tudo bem, mas eu estou com você. Qualquer coisa, se precisar, contar comigo. É disso que a gente precisa. Tá certo. Então, o ontem não existe mais. O amanhã ainda não chegou. Você só tem o hoje. Exato. Então, aproveite bem o dia de hoje. E eu convido você a comunicar-se utilizando a sua habilidade argumentativa na escrita. Você tem cultivado momentos para sentir, expressar e refletir? Eu me sinto radiante quando? Aí você completa. Eu adoro, aí você completa. O que mais me motiva você pode escrever lá no seu caderninho, o que mais me motiva hoje me encantei com... Hoje eu me encantei com a fala do Afonso, que foi tão acolhedora, que foi tão fantástica. Pronto, né? E divertido compartilhar esse momento com ele. Como que foi isso para você? Adorei, viu, Afonso? Muito obrigado por você partilhar. Obrigado por me chamar. E aí eu convido você de casa a escrever tudo isso. Você pode registrar, guardar para refletir, ou você pode também encaminhar para o nosso e-mail, psicossocial@seduc.net, para que nós possamos também ler, dialogar com você sobre isso. Eu vou passar também um aviso aqui importante, porque nós estamos chegando numa semana bem especial, a semana do dia 21 até 28 de agosto. É a semana de valorização à pessoa com deficiência. E aí nós também temos aqui um verso, capoeira da inclusão. Se não ver, escuta.
Se não ouve, sente. Se não anda, balança. Se não fala, olha para mim. Autista está tocando berimbau. Cadeirante, jogando. Isso é inclusão social. Eu já vi cego enxergando, já vi mudo falar. Já vi quem não andava levantar para jogar. Força da capoeira contagia quem vai querer ver o jogo, né? Então nós temos esse verso aí do Sandro Capoeira, para lembrar que nesta próxima semana nós vamos ter essa semana de valorização da pessoa com deficiência, né? Vamos ficar atentos a isso nas nossas escolas, os nossos profissionais que também estão acompanhando aqui o nosso programa. E a gente vai chegando aqui num momento bem especial também, né? Dia 20, hoje é dia 20, mas a gente tem uma homenagem, né, para um grupo aí que faz parte da nossa secretaria, profissionais que fazem parte da nossa secretaria, que colaboram muito conosco, que são os psicólogos, tá certo? Os psicólogos aqui da nossa secretaria. O dia do psicólogo, ele é comemorado só no dia 27, de agosto. Como não estaremos juntos no dia 27 de agosto, então nós vamos colocar para vocês, psicólogos, vão se ajeitando nas cadeirinhas de vocês, que eu sei que vocês estão aí acompanhando o nosso programa, para que vocês possam se ver todos lindos e bonitos aí nas fotos que vocês nos enviaram, tá certo? Então vamos ver essa homenagem pelo dia do psicólogo. Então, ser psicólogo é ser o colo, é ser o ombro amigo, o abraço, o lenço, é dar ouvido à dor que o outro às vezes nem sabe como compartilhar, é escutar e acolher o que não se pode ver ou tocar, é colocar a empatia em primeiro lugar. Enquanto muitos fogem dos problemas, você escolheu ouvir as aflições e as preocupações das pessoas. Mais do que isso, você escolheu ajudá-las a organizar os pensamentos e encontrar um caminho. Parabéns aos psicólogos e psicólogas da nossa Secretaria de Educação, pelo seu dia, que será no dia 27, e por escolher essa profissão que eleva tanto as pessoas. O seu trabalho é fundamental para a nossa sociedade. E com essa singela homenagem, queremos parabenizar todos os psicólogos da Secretaria de Educação, que atuam nas coordenadorias, nas gerências, nos departamentos, nas escolas, e também parabenizar a nossa coordenadora, que é a Adriana Magalhães, e que tem nos conduzido nesse trabalho psicossocial, nessa coordenação psicossocial. E aí, como a Adriana não está conosco hoje, mas nós temos aqui a valorosa contribuição do psicólogo Afonso, né? Então, eu quero parabenizar todos os psicólogos na pessoa do psicólogo Afonso, viu, Afonso? Receba essa singela homenagem em nome de todos os colegas. Muito obrigado, Renata. Em nome desses psicólogos que não estão aqui hoje, eu agradeço. Acho que é fundamental que nós estejamos inseridos na sociedade também, trabalhando, porque o nosso papel também é esse, sobretudo de melhorar a vida das pessoas. Às vezes a gente não sabe muito bem que caminhos seguir para ter qualidade de vida, para viver um pouco melhor, e o nosso papel enquanto psicólogos é oportunizar o conhecimento desses caminhos. Então eu agradeço, parabenizo os meus colegas, agradeço os seus parabéns, parabenizo os meus colegas profissionais também. A gente sabe qual é a nossa missão, qual é esse mergulho diante da vida do outro e o quão importante é. E agradeço também a vocês que se confiam a nós.
que acreditam no nosso trabalho, que dão a nós uma oportunidade, dão a vocês também quando nos procuram, mas dão a nós também uma oportunidade de desvelar caminhos novos para que nós sejamos mais felizes, mais plenos, enquanto sociedade, quiçá como mundo, quiçá um mundo melhor para todos nós. Isso mesmo. Então, já estamos finalizando esse programa. No mês de setembro, nós vamos trazer uma temática chamada a campanha Conectando Vidas, né? O Afonso trouxe bastante essa palavra conectar, essa necessidade que nós temos, essa importância de conectar conosco, né? Então, nós vamos conectar, e aí, não só conosco, mas com outras pessoas, com as outras relações, né? Por isso a campanha Conectando Vidas, que também vai trazer, né? Ela vem ali acompanhada da campanha do Setembro Amarelo. Então, você estudante, profissional, que está aí acompanhando o programa, você pode enviar suas perguntas, suas sugestões para o e-mail psicossocial@seduc.net e nos ajudar a construir toda essa programação aí do mês de setembro, que o Afonso já está trabalhando bastante nisso, mas que nós vamos trazer também com a interação de vocês, que é muito importante, tá certo? Então, encaminhe dúvidas e sugestões para o e-mail psicossocial@seduc.net. E finalizando, eu quero agradecer aos intérpretes de Libras, toda a equipe do CEMEAN, que está conosco dando esse suporte maravilhoso, a nossa equipe da Coordenação de Atenção à Saúde Psicossocial, né, que nos ajudou a preparar esse programa, a audiência de cada um de vocês que está em casa, e desejar que tenhamos aí um ótimo final de semana e até a próxima, pessoal. Tchau! Obrigado, tchau, tchau.